E vamos pedir que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus possa iluminar toda a nossa existência. Que o Espírito Santo de Deus, que estamos esperando ansiosamente na festa, na solenidade de Pentecostes, possa agora nos iluminar, nos guiar, nos conduzir, nos santificar, nos lavar e nos abençoar para sempre. E descobrir suas ideias em meu coração. Em meu coração. É tão lindo. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nos lavar. Precisamos ser lavados. Precisamos ser purificados. Vem nos lavar de todas as nossas sujeiras, de todas as nossas imundícias, de todas as metralhas que há em mim, que há em cada um de nós. Vem, Espírito Santo, vem nos lavar. Vem, água viva. Vem, água pura. Vem retirar de nós tudo que não presta. Vem retirar de nós tudo que é nocivo, tudo que é tóxico, tudo que é sujo. Vem, água viva, água límpida, água pura. Vem retirar de nós tudo que não é de Deus. Tudo que não é de Deus na nossa vida. Vem retirar agora do meu coração e de toda a minha existência. Vem, Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa, como fogo, ele que desceu como línguas de fogo, queimar tudo aquilo que não presta na minha vida, tudo aquilo que não presta na sua vida. Todos os pensamentos negativos sejam queimados agora. Todos os olhares negativos sejam queimados agora. Tudo aquilo que eu ouvi e não presta, seja queimado agora pelo fogo do Espírito Santo. Tudo que há de negativo dentro do meu coração, todo ódio, toda ira, toda raiva, toda decepção, toda tristeza, todo rancor, toda amargura, tudo que é nocivo para mim, seja queimado agora com o fogo do Espírito Santo de Deus. Vem, fogo incessante. Vem, fogo abrasador. Vem aquecer meu coração que muitas vezes está tão frio, meu coração que muitas vezes está tão gélido, meu coração que muitas vezes não sente o amor de Deus, não sente a misericórdia de Deus, não sente a chama incessante da fé, da esperança, da caridade. Meu coração que está insensível, indiferente a tudo, sem ânimo para nada, sem motivação para nada, sem coragem para nada, sem estímulo e vibração para nada. Vem, Espírito Santo, aquecer meu coração e queima todo o mal que há ao meu redor. Queima todo o mal que circunda a minha vida. Queima e destrói todo o mal que há em cada um de nós. Vem,
Espírito que é santo. Em meu coração, juntos e descobrir suas ideias. Que o Espírito Santo de Deus possa renovar a nossa aliança com Deus, a nossa comunhão com Deus. Que o Espírito Santo possa renovar agora, aí no seu coração, aí na sua vida, sua aliança com Deus, sua comunhão com Deus, sua consagração definitiva a nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo lave a sua vida, lave de toda sujeira, de toda imundície, de todas as nódoas, sim, de todas as nódoas do pecado, da desobediência, da rebeldia, da infidelidade, da insensibilidade. Que o Espírito Santo, como fogo abrasador, queime tudo que não presta agora. Toda angústia, toda tristeza, toda amargura, toda aflição, toda decepção, toda ira, toda indignação, toda revolta que há agora no seu coração. Que você seja simultaneamente lavado, santificado e purificado pelo Santo Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus, ó fogo abrasador, Consolador. Vem, Espírito. É o Espírito Santo de Deus que é o Consolador. Você que está precisando de um consolo de Deus, você que está precisando de um conforto de Deus, você que está precisando do fortalecimento que vem dos céus, você que precisa de um ânimo novo, de um encorajamento novo, de uma alegria nova, para viver, para caminhar, para lutar, para buscar, para sonhar, para desejar, meu Deus, para não desanimar. Que o Espírito Santo agora renove a força, a luz e a alegria que há no seu coração. Com o Espírito Santo de Deus, nós somos ungidos. Com essa unção do Espírito Santo de Deus, nós somos curados, nós somos sarados e nós somos libertados em nome de Jesus. Amar meu coração, dai-me uma nova direção. Preciso ser um servo teu, derrama em mim tua unção. Vem inflamar meu coração, dai-me uma nova direção. Preciso ser um servo teu, derrama em mim tua unção. Vem inflamar meu coração, dai-me uma nova direção. Preciso ser um servo teu, derrama em mim tua unção. Vem inflamar meu coração, dai-me uma nova direção. Preciso ser o servo teu, derrama em mim tua unção. Vem, Senhor Jesus, derrama sobre cada um de nós uma porção dobrada do teu Santo Espírito, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, para que vem. possamos ser renovados e que um grande Pentecostes aconteça no meio de nós. Portanto, se entregue. É verdade que o grande Pentecostes aconteça agora na sua vida. Se você está precisando desse grande Pentecostes, você que estava desanimado, você que estava desmotivado, você que estava frio, inclusive na sua fé,
Você que não sentia arder um coração esperançoso, um coração alegre, um coração encorajado, um coração motivado, um coração firme, forte, intrépido e perseverante. Peça agora, sobre todas as áreas da sua vida, um novo Pentecostes. Sobre qual área da sua vida você precisa da efusão do Espírito Santo? Sobre qual área da sua vida você precisa de um novo Pentecostes? Um novo derramamento do Espírito Santo de Deus? Sobre qual área da sua vida você precisa da força do alto? O Espírito Santo, ele vai nos dar agora a força do alto. Ei, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Fiquem aqui, porque vocês vão receber um novo Pentecostes. Vocês vão receber a força do alto, para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra, e até as extremidades da terra. Vocês vão receber um novo Pentecostes. Peça agora o derramamento do Espírito Santo. Peça agora a efusão do Espírito Santo. Peça agora, meu Deus do céu, uma porção renovada do Espírito Santo. Peça agora um Pentecostes sobre todas as áreas da sua vida, especialmente sobre aquela área que está mais enferma, sobre aquela área que está mais debilitada, sobre aquela área que está mais comprometida, sobre aquela área, sim, sobre aquela área que está mais dilacerada, mais fragilizada, mais fraca na sua vida. Peça agora a força do alto para que, robustecido, fortalecido, curado e libertado, você seja uma testemunha do amor de Jesus em Jerusalém, na Samaria, aí na sua casa, aí na sua família, aí na sua cidade, uma testemunha do amor de Jesus aí no seu local de trabalho, aí no seu compromisso diário e até os confins do mundo. Peça agora, vem Espírito Santo e vem me dar um coração renovado. Sobre cada um de nós, uma porção dobrada do teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos ser renovados e que o grande Pentecostes aconteça no meio de nós. Portanto, se entregue e deixe o Espírito Santo agir. Em Efésios capítulo 1, no versículo 13, gente, algo maravilhoso. Efésios 1, versículo 13, diz assim: em Cristo, vocês ouviram a palavra da verdade. Como é? Em Cristo, vocês ouviram a palavra da verdade. O evangelho que salva a vida de vocês. Em Cristo ainda, tomem posse, vocês creram. Eita, meu Deus, quem tem fé alcança o que quer. Quem tem fé permanece em pé. Quem tem fé supera o que quer. Em Cristo ainda vocês creram e foram marcados com o selo do Espírito Santo prometido. Como é, Padre? Em Cristo, em Cristo, você foi marcado com o selo. Você que está escutando o programa Força e Vitória, você foi marcado com o selo da força. Você foi marcado com o selo da vitória. Bata no meu peito, bata no seu peito e diga assim: eu fui marcado com o selo da força. Eu fui marcado pelo Espírito Santo prometido com o selo da vitória. Meu Deus, eu sou um marcado por Deus. Eu recebi as marcas da vitória.
Eu recebi as marcas da vitória. Fale isso desde o dia do seu batismo. E você confirmou essa graça no dia da sua crisma, na confirmação. E você alimenta essa graça diuturnamente na Sagrada Eucaristia. Você foi selado. As marcas da vitória estão em você. Deus marcou em Cristo você com o selo do Espírito Santo prometido. E olhe que é um selo indelével. Ô padre, o que é selo indelével? É um selo que não sai, meu amigo Eli, não sai com nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, vá onde você for, o selo de Deus está em você. O selo de Deus está com você. E é um selo de bênçãos, é um selo de graças, é um selo de glória, de força e de vitória. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Que coisa linda! As marcas da vitória estão em mim. As marcas da vitória estão em você. Em Cristo, vocês creram e foram marcados com o selo do Espírito Santo prometido. O Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança. A garantia de que você está recebendo agora a herança de Deus. A herança de bênçãos. A herança de graças. A herança de perdão. A herança de libertação, a herança de salvação. Ei, enquanto esperamos a completa libertação do povo que Deus adquiriu para o louvor da sua glória, já tomamos posse dessa cura, dessa salvação, dessa libertação, desse perdão, eita glória, e dessa redenção de Deus na minha vida e na sua vida. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ô gente, nesse dia que nós proclamamos que nós somos selados, está aqui, Efésios capítulo 1, versículo 13, nós somos selados com o selo da vitória. Nesse dia tão abençoado da sexta-feira, onde estamos gritando, vem Espírito Santo, vem Espírito Criador, vem Paráclito, vem Defensor nosso, vem Consolador nosso, vem nosso advogado, vem nosso advogado infalível, inerrante, invencível. Vem nosso advogado absoluto. Vem Espírito Santo. Clame agora sobre a sua maior necessidade. Qual é a área da sua vida que mais precisa da efusão do Espírito Santo? Qual é a área da sua vida que mais precisa ser plasmada, marcada, selada pela força do alto, pela força da terceira pessoa da Santíssima Trindade? Pai, Filho, Espírito Santo. Qual é a área da sua vida que mais precisa de um novo Pentecostes? Meu Deus, se você está precisando de um novo Pentecostes, na sua mente, no seu coração, no seu corpo, o Espírito Santo, Ele é o bálsamo da nossa vida. O Espírito Santo é o alívio da nossa alma. O Espírito Santo é o fogo abrasador do nosso coração. O Espírito Santo é o remédio verdadeiro que nos cura, nos levanta e nos liberta para sempre. Vem a glória, depois da guerra, a vitória, depois da cruz vem a luz. A vitória é nossa em nome de Jesus. E olha, gente,
profeta Ezequiel, tome posse da grande profecia que Ezequiel faz. Eita glória! Que Deus vai derramar o Espírito Santo sobre todos nós e que todas as nossas vidas, meu Deus, que a sua vida vai ser transformada, que a sua vida vai ser renovada, que a sua vida vai ser regenerada e que todas as coisas negativas da sua vida vão sair, vão ser queimadas, destruídas e derrotadas para sempre. Pode ter certeza, você não sabe, você não imagina o que Deus, nesta festa de Pentecostes, está preparando para mim, está preparando para você, Eli. Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Vem a glória, depois da guerra a vitória, depois da cruz vem a luz, a vitória é nossa em nome de Jesus. Depois da luta vem a glória, depois da guerra a vitória, depois da cruz vem a luz, a vitória é nossa em nome de Jesus. Olha a profecia de Deus hoje para a sua vida. Eu vou lá no Antigo Testamento, na primitiva aliança, preste bem atenção, profeta Ezequiel, capítulo 36. Eita glória! Preste bem atenção, porque essa profecia hoje, ela se cumpre na sua vida. Você que está marcado com o selo da força, você que está marcado com o selo da vitória, preste bem atenção. Ezequiel capítulo 36, no versículo 25. Derramarei sobre vocês uma água pura, e vocês ficarão purificados. Como é? Derramarei sobre você uma água pura, e você ficará purificado. Isso é promessa de Deus, viu? Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Vou purificar vocês de todas as suas imundícias e de todos os seus ídolos. Derramarei para vocês, darei para vocês um coração novo. Meu Deus, Deus vai lhe dar hoje um coração novo, um coração alegre, um coração fortalecido, um coração abastecido do amor dele, um coração motivado, um coração cheio dos verdadeiros prazeres da vida, um coração empolgado, um coração encorajado, um coração curado, sarado, um coração liberto de todas as amarras, de todas as algemas, de todas as escravidões, de todos os vícios, de todas as prisões. É promessa de Deus hoje. Ei! Na antevéspera de Pentecostes, um Pentecostes vai acontecer na sua vida. Darei para vocês um coração novo. Colocarei um espírito novo dentro de vocês. Um espírito de firmeza, um espírito de fortaleza, um espírito de amor, um espírito de perdão, um espírito de alegria, um espírito de motivação, um espírito de fé, esperança e caridade. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa. Ué, que promessa maravilhosa, que promessa maravilhosa. Darei para vocês um coração novo, colocarei um espírito novo dentro de vocês. Eita glória! Você que precisa do Espírito Santo, diga amém agora. Você que estava caído, fadigado,
desanimado, você que estava morochochô. Sabe o que é morochochô, meu filho? Você que estava meio cabisbaixo. Ô Eli, fala aí nesse microfone. Você sabe o que é uma pessoa morochochô? Você sabe, filho? Desanimada, né, padre? Sem ânimo algum, né? Ô Eli, você conhece alguém que está desanimado na vida, filho? Olha, são tantas pessoas que a gente conhece que passam por dificuldades no seu dia a dia, padre. São inúmeras pessoas que confidenciam-nos, né, a sua situação. Estou tão triste, sem ânimo, sem coragem, sem perseverança, sem vontade de seguir em frente. São tantas pessoas, padre. Ô Eli, é exatamente por isso que nós estamos clamando a força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, as luzes do Espírito Santo sobre nós e sobre todas essas pessoas que estão precisando. Nós estamos precisando. Por isso, clamemos agora: vem, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre todas as nossas necessidades. Vem Espírito Santo sobre todas as nossas precisões. Vem Espírito Santo sobre todas as áreas da nossa vida. Que te encoraja, levanta e vai. Não olhes para trás, o passado passou. Em Cristo renasce, a sua vitória chegou. Ame-se como Jesus te amou. Tá vendo ali? Tá vendo ali? Você escutou bem? Olha, o passado passou. Jogue para fora. O que passou, passou. Jogue para fora. Que você agora dê a volta por cima. Ô padre, isso é sugestão psicológica? Não, isso é artigo de fé. É porque eu creio na força do Espírito Santo na sua vida. Eu creio no poder do Espírito Santo na sua vida. Ah, padre, mas eu não creio. Mas se você começar a acreditar, você vai ver a revolução de Deus que vai acontecer na sua vida pela força, o poder, eita, e a glória, a Fanuel, a glória de Deus na sua vida. Em meio à dor, Jesus te abraça. Não tenhas medo, pois tudo passa. É promessa de Deus: derramarei sobre vocês uma água pura, vocês ficarão purificados. Vou purificar vocês de todas as imundícias e de todos os ídolos humanos. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, um coração novo, e colocarei um espírito novo dentro de cada um de vocês. Que você precisava, erga seus braços, receba a tua graça. Ele te amou primeiro com amor. Coração de pedra, aquele coração que por causa das dores da vida, por causa das decepções da vida, por causa dos sofrimentos da vida, por causa das desilusões e das frustrações da vida, aquele coração não consegue mais amar nada, não consegue mais amar ninguém, não consegue mais ter alegria com nada, não consegue mais ter prazer, ter gozo, o gozo santo, a felicidade santa com nada, com ninguém. Aquele coração que está endurecido, petrificado, embrutecido, aquele coração, meu Deus, ranzinzo, rabugento, lunduzento, aquele coração amargo, amargurado, aflito, aquele coração totalmente entristecido, aquele coração excessivamente ansioso, negativizado, pessimista, aquele coração excessivamente deprimido. Meu Deus do céu, hoje a promessa na força do Espírito Santo: eu lhe darei um coração de carne, um coração que sabe amar, que sabe celebrar, que sabe agradecer, que sabe perdoar, que sabe felicitar, que sabe superar as dificuldades, sabe enfrentar e vencer os obstáculos da sua vida. É promessa de Deus hoje. Peça: Espírito Santo de Deus, dai-me esse coração renovado, dai-me esse coração santificado, dai-me
esse coração alegre, esse coração lindo, coração bonito, esse coração cheiroso, esse coração abençoado no poder do Espírito Santo. Um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas. E esse milagre vai acontecer hoje, viu, Eli? Coloca, porque é profecia de Deus hoje. Esse milagre da transformação no poder do Espírito Santo de Deus, meu filho. Sobre mim, posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Doutor Antônio Justus, aqui conosco. O Espírito Santo vai transformar a sua vida, meu irmão. Amém, Padre, amém, a vida dos nossos irmãos. Você acha que o Espírito Santo, ele deve transformar quais situações da nossa vida? Padre, primeiro, as dificuldades. Verdade. Tantas pessoas hoje que a gente encontra no meio da rua estão desesperadas. Verdade. Porque não sabem qual caminho tomar para mudar a sua realidade pelos conflitos dentro das próprias casas. Verdade. As nossas famílias precisam, Padre, da presença do Espírito Santo. Tem muitas de Deus. pessoas perdidas na vida. Muitas pessoas, muitas. E precisam dessa graça hoje e com urgência. A luz do Espírito Santo Vai ser derramada sobre essas vidas hoje. Amém, profecia, toma posse. Amém. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora. E muita gente já pedindo aqui que o Espírito Santo, ele me dê direcionamento. O Espírito Santo, ele me dê uma direção segura, firme. Eu preciso de uma direção segura e firme para a minha vida. Que o Espírito Santo, que é a fonte de toda sabedoria, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós temos os símbolos pneumafânicos, os símbolos que lembram o Espírito Santo. A água, porque o Espírito Santo lava, purifica, reenergiza, revitaliza, renova. Nós temos o símbolo pneumafânico do fogo, porque o Espírito Santo queima as impurezas e aquece o nosso coração. Nós temos o símbolo do arco-íris, porque o Espírito Santo renova nossa aliança, nossa comunhão com Deus. Nós temos o símbolo da pomba, porque o Espírito Santo, ele nos traz a paz. Cristo é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Nós temos o símbolo do vento impetuoso, porque o Espírito Santo, ele é imprevisível. Ele sopra em quem quer, onde quer e quando quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. E ele traz a suavidade. A suavidade. Você que está muito agitado, você que está muito inquieto, você que está muito atribulado, você que está muito ansioso, o Espírito Santo, ele nos traz a suavidade, a leveza, a tranquilidade. Em meio às turbulências, em meio às tribulações, a calmaria. Que não é letargia, que não é omissão, que não é negligência, que não é passividade. Vou dizer numa linguagem bem popular, não é leseira, não. Pelo contrário, é força para lutar, perseverança para não desanimar, esperança de que você vai superar e certeza que a vitória vai chegar. Quando Deus mudou a sorte de Sião, parecíamos sonhar. A nossa boca se encheu de sorriso, a nossa língua de canções. Até entre as nações se comentava: Deus foi grande com eles. Sim, Deus foi grande conosco, e por isso estamos alegres. Que Deus mude a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que semeiam com lágrimas, ceifam em meio a canções. Vão andando e chorando ao levar a semente. Ao regressar, voltam cantando, trazendo seus feixes. Eu te louvo, meu Senhor, por tudo aquilo que fizeste. Preste atenção. Afaste de você
qualquer coisa que entristece o Espírito Santo. Preste atenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram marcados para o dia da libertação, para o dia da vitória, para o dia da redenção definitiva. Eu estava vendo aqui São Paulo, Efésios capítulo 4, versículo 30. Quais são as atitudes, quais são os comportamentos, quais são as ações que nós fazemos que entristecem o Espírito Santo? Preste bem atenção. Não entristeça o Espírito Santo com que Deus marcou vocês para o dia da libertação. Afastem de vocês qualquer aspereza, desdém, raiva, gritaria, insultos e todo tipo de maldade. Meu Deus, tudo isso entristece o Espírito Santo. Aspereza, desdém, você desdenhar as coisas de Deus, ou desdenhar o irmão, ridicularizar o irmão, ridicularizar a irmã. Raivas, gritarias, desequilíbrios, descontroles, tudo isso entristece o Espírito Santo. Insultos, insultar o irmão, insultar a irmã, todo tipo de maldade entristece o Espírito Santo com o qual você foi marcado, com o qual você foi selado para o dia da libertação, o dia da glória definitiva, o dia da vitória que Deus preparou para você. A ti elevo os meus olhos, ó Senhor, meu Deus. Eli, meu filho, as pessoas que querem agora um novo Pentecostes, Padre, eu quero um novo Pentecostes sobre o meu casamento. Meu Deus, Romanos capítulo 5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, o amor de Deus. Padre, eu preciso de um novo Pentecostes em minha família. Eu preciso de um novo Pentecostes em meus relacionamentos. Padre, aqui no meu trabalho, Padre, aqui não é o Espírito Santo que está reinando, não. É o Espírito Diabolos. Misericórdia, misericórdia. É o Espírito Diabolos. Misericórdia. Como assim? Padre, divisões, insultos, ciumeiras totais, rixas, rivalidades, partidarismos, inveja. Meu Deus, aqui no meu trabalho, Padre, parece que não é o Espírito Santo que está reinando, não. Parece que é o Espírito do encardido. Oh, misericórdia, Jesus. Misericórdia. Que o Espírito Santo afugente agora todo espírito mau. Todo espírito mau, todo espírito de sujeira, da mentira, todo espírito da inveja, da maldade na sua vida e na sua história. Tome posse agora, porque Deus, Ele vai operar grandes obras na sua vida. Que tudo vai passar. Eli, meu filho, e as pessoas que querem pedir esse novo Pentecostes na família, no coração, na mente, no relacionamento, no casamento, no trabalho, meu Deus, nas obrigações diuturnas, qual o WhatsApp para a pessoa enviar o seu áudio agora? 87991285594. Pera ainda, meu filho, pera ainda. Olha, o Espírito Santo é suavidade. É suavidade. Deixa eu anotar. 87, fala lá. 87991285594. Deixa eu ver se eu decorei. Decorei não, eu escrevi, né? 87991285594. Isso mesmo, Padre. Esse é o telefone. Exatamente. De Pentecostes. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Vem Espírito Santo, vem Espírito de sabedoria, vem Espírito de poder, vem Espírito Santo sobre todos nós. Vem Espírito renovar os nossos dons, renovar os nossos carismas, renovar o poder de Deus na minha vida. Vem Espírito Santo
renovar, a cura, a libertação, o levantamento e o soerguimento que Cristo realizou na minha vida. Vem, Espírito Santo, exegeta do Pai. O Espírito Santo é aquele que interpreta a palavra para nós. É aquele que interpreta a palavra para nós. É aquele que ensina a palavra para nós. É aquele que faz com que a palavra não seja apenas um livro de história do passado ou de história passada. Não, ele interpreta a palavra para nós. Mas ele também atualiza, ele é o hermeneuta. Ele atualiza a palavra na nossa vida. Ele atualiza a pessoa de Jesus para você. Ele atualiza a palavra de Jesus na sua vida. E ele atualiza as obras, os milagres de Jesus agora para mim. As obras e os milagres de Jesus agora para você. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que você sabia que sem a ação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ninguém pode declarar Jesus como Senhor? Você só consegue declarar verdadeiramente Jesus como Senhor da sua vida sob a ação do Espírito Santo, sob a moção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que você de verdade fique sob o senhorio de Jesus, sob a guarda de Jesus, sob a proteção de Jesus, sob a libertação definitiva de Jesus na sua vida. Eu estou vendo aqui, preste bem atenção, 1 Coríntios capítulo 12, começando no versículo 1. 1 Coríntios 12, versículo 1. Sobre os dons do Espírito Santo, não quero que vocês fiquem na ignorância. Vocês sabem que quando eram pagãos, se sentiam arrastados para os ídolos deste mundo. Por isso eu declaro a vocês que ninguém, falando sobre a ação do Espírito Santo, jamais poderá dizer, maldito Jesus, maldito Jesus. E ninguém poderá dizer, Jesus é o Senhor da minha vida, a não ser sob a ação do Espírito Santo. Portanto, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está enfrentando agora, eu não sei o que você está vivenciando agora, mas que Jesus seja o Senhor de todas essas situações da sua vida. Que Jesus lhe dê a força e a vitória que você está precisando agora, sob a ação do Espírito Santo. O espírito de discernimento, o espírito de sabedoria, o espírito de glória, o espírito de misericórdia, o espírito de vitória, lhe dê agora a força que vem de Deus, para que você fique sob o senhorio, sob o domínio, sob o controle, sob a orientação, sob a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. De Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, meu coração. Enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Eita, coisa linda! Move-te em mim, Espírito Santo. Eu preciso do mover do Senhor. Eu preciso da ação do Senhor. Eu preciso da luz do Senhor. Eu preciso da orientação do Senhor. Mas eu vou usar mais. Eu preciso ser comandado pelo Senhor. Eu preciso ser levado pelo Senhor. Ei, eu lhe dou, Espírito Santo, esse livre acesso. Eu lhe dou essa total adesão. Eu lhe dou esse pleno assentimento. Eu lhe dou essa autorização. Comanda, Espírito Santo, comanda toda a minha vida. O Espírito de Deus está neste lugar. Se você der, se você der essa autorização, você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Está aqui para consolar, está aqui para libertar.
Você precisa ou não? Se você precisa, você dá essa adesão, você dá essa permissão, você dá essa autorização. Vai ali, solta agora, vai. Toca minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Espírito Santo, eu preciso, eu necessito. Vai, meu filho. Move-te em mim. É o Espírito Santo, é aquele que Jesus prometeu. Eu vou, mas eu mandarei um outro paráclito, um outro defensor sobre vocês. Deus Espírito, move-te em mim. Obrigado, Jesus, por esse milagre que se chama vida e vida plena no Espírito Santo. Move-te em mim. Toca minha E o Espírito Santo vem agora profusamente sobre a minha família, sobre a minha comunidade, sobre os meus irmãos e irmãs, especialmente sobre aqueles que estão mais precisando de uma força, de uma luz e do dom da sabedoria. Obrigado, Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha família. Levanta tudo o que está precisando ser levantado agora no poder do Espírito Santo de Deus. Chama! Interessante que aqui em 1 Coríntios capítulo 12, toma posse, em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 8, São Paulo ele nos diz assim: a um o Espírito Santo deu a palavra de sabedoria, a outro o Espírito Santo deu a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro o Espírito Santo dá a fé. Eita, meu Deus! Ô Espírito Santo maravilhoso, ô Espírito Santo poderoso, ô Espírito Santo plenipotenciário. A outro, o Espírito Santo concede o dom das curas. O dom das curas, gente. A outro, o Espírito Santo deu o poder de fazer milagres. O poder de realizar milagres na força do Espírito Santo. A outro, o Espírito Santo deu a profecia. Palavra de profecia. A outro, o Espírito Santo deu o dom do discernimento dos espíritos, do discernimento da vida. A outro, o dom de falar em línguas, o dom da glossolalia, de falar novas línguas, gemidos inefáveis, gemidos indecifráveis, gemidos imperscrutáveis. Meu Deus, a outro, o mesmo Espírito deu o dom de interpretar essas novas línguas. Mas é o único e mesmo Espírito Santo quem realiza tudo isso, distribuindo os seus dons a cada um conforme Ele mesmo quer. Eita, vem Espírito Santo, vem morar! Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu lhe dou total adesão, total permissão, total consentimento. Na minha humildade, eu me dobro, eu me curvo, eu me ajoelho diante do Senhor, Espírito Santo. Vem me lavar, vem me purificar, vem tirar toda sujeira, toda desobediência, toda rebeldia, toda ingratidão, sobretudo, meu Deus, todo desamor que ainda teima em reinar no meu coração. Vem, Espírito Santo! Muita gente pedindo um Pentecostes. Vamos soltar aí um pouquinho agora. Muita gente aqui pedindo um novo Pentecostes, aqui pelo 87991285594. Pedindo um novo Pentecostes sobre alguma área, alguma dimensão da sua vida. Eli, estamos prontos? Soltemos o Pentecostes. Pai Fabrício. Aqui é Tassiane, do sítio Vazia de Dentro, município de Itaperuá. A sua bênção. Peço oração pelo marido da minha tia, Gabriel, que ele tá muito mal, tá muito doente no hospital de Itaperuá. Que eu peço que Nossa Senhora passe a mão em cima dele e tire todas as doenças que tiver nele. E peço oração por todos da minha família.
pela minha mãe, pelo meu pai. Amém, Jesus. E por todos. E peço para todos aqueles que têm crise de ansiedade. E peço por mim, pela minha saúde. Que Deus me abençoe e abençoe todos vocês. Um bom dia. Vem, Espírito Santo, sobre essa situação. Meu Deus, vem trazer a cura, o fortalecimento e a libertação. Coloquemos. Bom Novo dia, Pentecostes. tudo bom? Você também? Ali aqui quem fala é a cidade da Boa Vista. Certo? Ele pediu uma música. Isso, vamos pedir um novo Pentecostes sobre essa irmã que está precisando muito. Essa irmã que se sente alquebrada, fragilizada. Um novo Pentecostes sobre a vida dela. Coloquemos. Dia, Padre Fabrício, sua bênção e Jesus que lhe abençoe com esse dom que o Senhor tem de sempre conduzir suas ovelhas, de nos ensinar nessas lindas pregações. Ore por mim, pelos meus filhos, netos, sobrinhos, cada um da minha família. E peço oração por todos os enfermos do mundo inteiro, por Gilda, que ela está se recuperando de uma cirurgia, por uma amiga, Tani, sua filha Tiffany Júlio, por minha irmã Ivete França, por mim. Eu sou Iris aqui de São Geraldo. Sempre me bota em suas orações, Padre. Eu e meus 2 filhos, e cada um da minha família e todos aí da terra maravilhosa, que é a terra da misericórdia, que é o lugar abençoado de Deus. Aí é um paraíso. E peço por todos que fazem parte da rádio Agnus Dei, e pela sua saúde, por todas as saúdes de todos os padres do mundo inteiro. Amém, amém, amém. Amém. Um novo Pentecostes a partir daqui, dessa terra da misericórdia, para todos nós, para a sua vida, para a sua família. Podemos colocar? Bom dia, Padre Fabrício, a sua bênção. Eu sou Maria Sueli Alves, aqui de Assunção. Graças a Deus, eu mandei um áudio para o Senhor há um mês atrás, quando a minha mãe faleceu. Eu estava muito desesperada. Não estou bem como era para estar, que não vou ficar, né? Sem a minha mãezinha. Mas estou bem conformada. Muito difícil, mas é como o Senhor diz. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Que Deus me abençoe, a minha família, e que Jesus lhe ilumine, dando vida e saúde. Muita gratidão, que Deus lhe potreje. Amém, 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 amém. E que o Espírito Santo, ele lhe traga esse consolo, esse conforto, e essa certeza que a nossa pátria definitiva não está aqui na terra, entre as coisas que passam, entre as coisas passageiras, fugazes e até ilusórias, mas que a nossa pátria definitiva está no céu. Que o Espírito Santo lhe dê esse gosto pelas coisas do céu e essa certeza que em Cristo sua mamãe está ressuscitada, sua mamãe é vitoriosa, sua mamãe está na glória definitiva e sem ocaso, sua mamãe está nos braços de Jesus. Portanto, que o Espírito Santo aumente e fortaleça a nossa fé. Coloquemos. Bom dia, Padre Fabrício. Eu lhe assisto todos os dias, todos os textos, e peço uma bênção, uma graça, uma saúde para meus problemas, a tontura da minha cabeça. Eu espero em Deus que eu vou melhorar. Eu moro em Placa de Piedade. Estou pedindo uma bênção, uma saúde para a minha tontura, e tenho fé na providência divina que eu vou melhorar. Tive muita vontade de lhe ver em Tapetinho, mas eu não sei se dá para eu ir, porque eu não tenho mais filho, mas tenho fé em Deus que nós ainda se encontra. Amém, amém, amém. A gente se encontra sim, porque o que Deus uniu, nada, nem ninguém
poderá nos separar. E o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E já prepare a água para que ela seja abençoada. A água que é um símbolo pneumafânico, é um símbolo do Espírito Santo. A água que nos lava, nos santifica, nos sacia, nos sacia. Eita, meu Deus do céu! Pode ter certeza, essa água vai reenergizar e fortalecer a sua vida, em nome de Jesus. Vamos colocar mais um irmão, mais uma irmã que está precisando, muita gente aqui precisando. Você pode apresentar agora a sua intenção, precisando de um novo Pentecostes, de uma nova força e de uma nova vitória na sua vida. Oi, bom dia, Padre Fabrício. Eu peço oração para que nosso Senhor Jesus Cristo e o Divino Espírito Santo, para que me ajude, que salve o meu casamento, que restaure o meu casamento. Amém, Jesus. Que meu marido se afastou de mim. Eu peço oração. Amém. Que o Espírito meu nome é Eliana Edneuza Gomes. E o do meu esposo é Tarcísio Valentim Xavier. Por favor, Padre Fabrício, ore por nós, pelo nosso casamento, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o Divino Espírito Santo, salve o nosso casamento. Amém, porque está destruído o nosso casamento. Ele se afastou de mim. Está afastado. E o Espírito Santo é esse Espírito que une, é esse Espírito que santifica, é esse Espírito que ilumina, é esse Espírito que abençoa. Interessante que a palavra de esperança desse dia, tome posse, a palavra de esperança desse dia, olhe bem qual é a palavra de esperança desse dia. Não tenha medo, apenas tenha fé. Quando você estiver desgastado, esgotado, em todas as dimensões da sua vida, não se desespere. Toque no Senhor Jesus. E o dedo de Jesus que toca a nossa vida é o Espírito Santo. De Jesus sairá uma força que vai renovar suas energias, que vai renovar suas esperanças. Essa força que emana de Jesus é o Espírito Santo de Deus. Em Cristo, você se sentirá vivo novamente. Em Cristo, você se sentirá vivo, fortalecido, reanimado, curado novamente. Receba agora o poder de Jesus que chega na sua vida pela ação do Espírito Santo de Deus. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Eu preciso de um novo Pentecostes na minha vida. Deus é tudo, com Deus tudo, sem Deus nada. Fecundar meu coração. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Apresente a água que vai ser abençoada agora. E hoje, principalmente, a água abençoada, poder de Deus em sua casa. Cura-me, Senhor, no teu Espírito. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine para sempre. Amém. Que Deus volva para nós o seu olhar e nos dê a paz. Amém. Que Deus nos livre de todos os males e nos liberte de todos os perigos. Amém. Que Deus nos lave, nos santifique, nos purifique e nos renove para sempre. Amém. Que o Espírito Santo de Deus traga do Pai e do Filho a cura e a libertação para o nosso corpo e para a nossa alma. Amém. Desça sobre você, sobre essa água que você está apresentando agora, a bênção fecunda, poderosa e graciosa do Deus que é Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou mais forte. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Ei, aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria, porque Deus quer, Deus pode e Deus faz. Eu vi, foi água maná, do lado direito do tempo a jorrar. Deus abençoe, muita luz, muita força, muita vitória. Eli, Espírito Santo, para a gente concluir, coloca um Espírito Santo agora, porque vem Espírito Santo, vem transformar, vem iluminar, vem abençoar, vem resgatar, vem levantar. Ei, vem nos dar sabedoria, o discernimento, a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, para as pessoas certas. Tudo posso naquele que me fortalece. Me sinto tão só, me sinto no escuro, na solidão. Me tira essa dor e cura minha. E até o próximo programa, se Deus quiser. Força e vitória para todos vocês. Deus abençoe. Oh, vem, Espírito Santo, Espírito de Deus. Eu quero sentir tocando em mim o teu poder. Espírito Santo, Espírito de Deus. Eu quero sentir tocando em mim o teu poder. Gente, que bênção esse programa hoje aqui, com essas duas potências aqui, ó, essas duas potências aqui. Gente, a palavra hoje é forte, do Diário Devocional. Olha, do Diário Devocional, que palavra poderosa, gente, que palavra poderosa do Diário Devocional. Não tenha medo, apenas tenha fé. Quando você estiver desgastado, esgotado em todas as dimensões da sua vida, não se desespere. Toque no Senhor Jesus. De Jesus sairá uma força que renovará suas forças, renovará suas energias, renovará suas esperanças. Em Cristo, você se sentirá vivo novamente. Vivo novamente. É isso que o Espírito Santo está fazendo agora. Está vivificando a sua vida, está reanimando a sua vida, está trazendo uma glória nova para você, um brilho novo para a sua vida. Que Deus abençoe. Muita luz, muitas bênçãos, muitas glórias e muitas vitórias para você, em nome de Jesus. Deus abençoe. E eu vou mostrar aqui, ó. Ei, doutor Justus aqui, ó, olha, vem para cá, vem para cá. Doutor Antônio Justus, ó, uma palavra de fé para esse povo amado. Pessoal, permaneçam firmes, porque quando a gente tem 99% de incerteza, desde que você tenha 1% de fé, é possível a graça de Deus acontecer. Então vá firme e vamos juntos, porque unidos em oração, nós somos muito mais fortes. Eita glória! Agora, o grande sonoplasta, ele arrasou hoje, viu, gente? Ele arrasou. Ele arrasou. Vem cá, Eli. Olha, ele arrasou. Gente, canções ungidas, em sintonia. Olha, Eli, essa aqui é a potência, viu? Uma palavra de fé para esse povo de Deus. Rapaz, perseverança, o Senhor é contigo. Não desanimeis, tá bom? E a gente segue perseguindo sonhos, mas acreditando que Ele é o maior. Sem Ele nada somos, nada seremos e nada poderemos. Eita! Nada somos, nada seremos e nada poderemos. Olha, aqui só tem poeta de Deus. Deus abençoe, firme e forte. Muita gente dizendo aqui, padre, olha, nós vamos estar dia 12, dia dos namorados, em Mulungu, pertinho de Guarabira. Dia 18 em Sumé, atenção Sumé. Dia 18 em Sumé. Vamos lá, bora ali, bora, doutor Justus, bora em Sumé. Aqui é perto, né? Vai dar o quê? Uns 100 quilômetros no máximo daqui, né? De onde nós estamos. Então, ó, dia 18 em Sumé. Aí dia 25 em São Vicente do Seridó. Atenção, São Vicente do Seridó. Eita, São Vicente do Seridó. Dia 26 em Itapetim, Pernambuco. Olha, que bênção. Dia 27, vamos estar em Pocinhos. Atenção, Pocinhos.
Pocinhos. E dia 28 em São José dos Cordeiros. Deus abençoe, muita luz, muita bênção. Sabe o que é que o povo está dizendo aqui? Que as vozes de vocês são bonitas. Eita! Eita, meu Deus do céu. Mas olha, as vozes são bonitas, mas eles são feios demais, viu? Misericórdia, Jesus. Padre, eu tô bem equilibrado. Meu filho. É glória, filho. Deus abençoe. Um abraço, Jane Nóbrega, Corrinha Bonifácio, Gracilete, Solange, Jailma, Gildete Melo, Bernadette Livramento, Luzia Fernandes. Deus abençoe. Osana Xavier. Deus abençoe o Everson Nunes. A minha pobreza se encontra. Eita, Rafaela. Eita, Glória. M. Lúcia. Eita, a psicóloga aqui, ó. A psicóloga rindo aqui. A Priscila Brasiliana conosco. A Rita Silva. A Marielle Ramos. O Nunes Vanicleide. A Milene Souza Lima. Estão tudo rindo de vocês, viu? Dizendo que vocês realmente são muito feios. Ei, Silvana da Silva, Maria José, a Cláudia Farias, o Everson, o Écio. Bom dia. Olha o que é que o Écio está dizendo aqui. Bom dia, DDD, doido de Deus. Está me chamando doido de Deus. Tá vendo aí, ó? Misericórdia, Jesus. Eita. Nataniana, a Jussiene, o Senhor é luz, Padre. Obrigado. Cláudia, a Cleilza Linhares, sua bênção, Padre. A Jussara de Nova Olinda. Olha, Ju Alexandre. Sobe essa música aí, vai, sobe essa música aí. Eita. Vai. Vem cá, vai, P. Como é que você dança essa música? Vai. Bora. Se viver com o pai é bom, com pai e mãe que maravilha. Se viver com o pai é bom, com pai e mãe que maravilha. A Socorro Trajano, Maconilde, Lúcia Jesus, sua bênção, Deus abençoe. Rejane Magalhães, Rosemary, Socorro. Sobe a música, vai, sobe. Tudo que hoje eu tenho. Eita, Jesus. Maria, a esposa do Espírito Santo, viu? Ó. Claudiana, Elizabeth, vai. Oh, Jesus, nada sem Maria. Vai, canta. A Carmo, a Luzia, a Socorro Costa, Rosenilda, Jocicleide. Deus abençoe.